Já se passaram anos desde que perdemos Michael Jackson, mas os rumores e boatos sobre sua morte nunca desapareceram de fato. Agora, em uma revelação chocante, Paris Jackson, sua filha, finalmente se pronunciou, confirmando o que muitos de nós já suspeitávamos há muito tempo. Mais nomes, eventos e escândalos finalmente vieram à tona, levantando a questão: o que realmente aconteceu nos bastidores? Hitomi Motola é o demônio. Você está prestes a descobrir. A revelação sobre a morte de Michael Jackson. O mundo ficou em choque quando Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009. Naquele dia fatídico, Michael Jackson foi encontrado inconsciente em sua casa em Los Angeles, exatamente às 13 horas e 14 minutos. O rei do pop, cuja música havia sido a trilha sonora de milhões de pessoas, desapareceu de repente. Apesar dos esforços para reanimá-lo, ele foi declarado morto no hospital às 14 horas e 26 minutos daquele mesmo dia. Os relatórios iniciais apontavam para uma parada cardíaca, mas, com o passar do tempo, detalhes mais perturbadores começaram a surgir, sugerindo que a morte de Michael poderia não ter sido o trágico acidente que parecia ser no início. Anos após a morte de Michael, sua filha Paris Jackson fez uma afirmação surpreendente. Em uma entrevista à Rolling Stone, em 2017, Paris falou sobre sua crença de que a morte de seu pai não foi um acidente, mas uma armação deliberada. Ela relembrou como Michael expressou seu medo de que eles estivessem querendo pegá-lo, chegando a prever que um dia ele seria morto. De acordo com ela, Michael parecia sentir que algo estava errado muito antes de sua morte. Ele mencionava com frequência que as pessoas estavam querendo pegá-lo. Em um determinado momento, ele chegou a dizer que eles estavam querendo pegá-lo. Em um determinado momento, ele chegou a dizer: "Eles vão me matar um dia." Olhando para trás, essas palavras agora parecem uma previsão assustadora do que acabou acontecendo. Mas Paris não mediu palavras, afirmando que acreditava firmemente que seu pai havia sido assassinado. Um sentimento que ela disse ser compartilhado por muitos em sua família e entre os verdadeiros fãs de Michael. Para ela, os sinais são claros, mesmo que isso possa soar como uma teoria da conspiração maluca. Foi uma armação, diz ela. Todos os verdadeiros fãs e todos na família sabem disso. É difícil imaginar por que alguém poderia querer prejudicar alguém tão amado como Michael, mas ela insiste que muitas pessoas tinham motivos para vê-lo partir. Foi besteira, diz ela, enfatizando sua forte convicção. O Dr. Conrad Murray, que era o médico pessoal de Michael Jackson, foi condenado por homicídio involuntário em 2011 por administrar a dose letal de Propofol que levou à morte de Michael. O Dr. Murray, por sua vez, sempre insistiu que é inocente, dizendo que era apenas um bode expiatório. Isso levanta questões sobre quem é realmente responsável pela morte de Michael e se houve um plano para prejudicá-lo durante anos. Algumas teorias sugerem que Murray era um peão em uma conspiração maior, contratado por aqueles que queriam Michael fora do caminho. Enquanto isso, Paris Jackson expressou suas próprias dúvidas sobre Murray, vendo-o como mais do que apenas a pessoa que causou a morte de seu pai, mas como alguém que pode ter feito parte de uma conspiração mais ampla. Em outra entrevista com as irmãs de Michael Jackson, também houve alegações de que seu irmão teria sido vítima de conspiração e assassinato. Quando lhe perguntaram se ela culpa o doutor Murray pela morte de seu irmão Michael, Janet Jackson disse firmemente que sim. Ela acredita que foi ele quem deu a Michael a droga que levou à overdose. Janet acha difícil aceitar a morte de seu irmão e continua lutando contra a dor de perdê-lo. Ela não é a única a pensar que Michael morreu. Ela não é a única a pensar que a morte de Michael pode ter sido uma armação. A outra irmã de Michael, Latoya, também acredita que há algo mais na história. Ela acha que Murray era apenas um bode expiatório e que havia um plano para eliminar Michael. Ela lembra que Michael lhe disse várias vezes que achava que alguém estava querendo pegá-lo e que temia por sua vida. Latoya explicou que os temores de Michael estavam ligados a seus valiosos catálogos de música. Michael acreditava que as pessoas estavam atrás deles e fariam de tudo para colocá-los em suas mãos. Essa crença causava muita ansiedade e medo a Michael, especialmente em seus últimos dias. De acordo com Latoya, na noite anterior à morte de Michael, ele parecia sentir que algo estava errado. Ela afirmou que, após sua morte, as pessoas de quem ele desconfiava rapidamente assumiram o controle de sua propriedade. Eles planejavam levar meu irmão e meu irmão sabia disso. E é por isso que ele me disse repetidamente, e repetidamente, e repetidamente, que isso iria acontecer com ele. Uma dessas pessoas foi o Dr. Tommy R. Tomey. Ele administrou os negócios de Michael até o fim e tomou decisões que isolaram Michael de amigos e conselheiros de confiança. Isso levou alguns a acreditar que ele tinha seus próprios planos. Paris Jackson relembrou que seu pai estava sempre com frio, muitas vezes adormecia perto da lareira e chorava, e que eles iam vê-lo para ter certeza de que estava bem. Ela também se lembra de Michael Jackson lhe dizendo que ele não estaria sempre por perto e que ela precisava cuidar de seu irmão. No entanto, ela entende que obter justiça não é simples
Ela compara o processo a um jogo de xadrez em que cada movimento precisa ser feito com cuidado. Estou tentando jogar o jogo de xadrez da maneira certa, diz ela, determinada a chegar ao fundo da questão, mesmo que isso signifique ser paciente e esperar o momento certo. Enquanto isso, a família de Michael ainda está em busca de respostas e de uma explicação clara do que realmente aconteceu. Mas, a quem Michael Jackson poderia estar se referindo quando mencionou eles? Se ele disse que algumas pessoas estavam querendo pegá-lo, deve ter havido controvérsias que o levaram a acreditar nisso. O relacionamento de Michael Jackson com o setor musical era complicado, para dizer o mínimo. Há muito tempo ele falava sobre as dificuldades que enfrentava no setor, principalmente suas batalhas com a Sony Music e seu então CEO, Tommy Mottola. A raiz do conflito remonta à década de 1980, quando Michael fez uma jogada comercial inteligente ao comprar o catálogo da ATV Music Publishing, que incluía os direitos de muitas músicas dos Beatles. Mais tarde, em meados da década de 1990, Michael fundiu seu catálogo da ATV com a divisão de publicação musical da Sony, criando a Sony ATV Music Publishing. Essa foi uma parceria 50 por 50, que se tornou um dos catálogos de música mais valiosos do mundo. Mas embora esse acordo tenha sido financeiramente gratificante, ele também vinculou Michael à Sony, uma conexão que mais tarde se tornaria azeda. No início dos anos 2000, as coisas começaram a desandar. Michael achava que a Sony, sob a liderança de Mottola, estava tentando forçá-lo a sair do acordo Sony-ATV. Ele acreditava que eles queriam assumir o controle total do valioso catálogo de músicas. Ao mesmo tempo, Michael estava se preparando para lançar seu álbum Invincible em 2001, o primeiro em 6 anos. Esse álbum foi um grande negócio, pois foi um dos álbuns mais caros já produzidos. Mas quando chegou a hora de promovê-lo, Michael sentiu que a Sony não estava fazendo o suficiente. Ele acreditava que eles estavam deliberadamente sabotando o sucesso do álbum para pressioná-lo a vender sua participação na Sony ATV. Michael não ficou calado sobre suas frustrações. Ele acusou publicamente Tommy Mottola de ser um demônio e racista, afirmando que Mottola e a Sony estavam tentando destruir sua carreira. E Tommy Mottola é o demônio. Michael estava convencido de que o fraco apoio da Sony ao seu álbum era parte de um plano maior para desvalorizar sua participação no catálogo de músicas e expulsá-lo. Em 2002, Michael levou suas queixas para as ruas. Ele se juntou a um protesto organizado pela National Action Network, do reverendo Al Sharpton, e usou a plataforma para chamar a atenção de Mottola e da Sony. Enquanto isso, ele não estava lutando apenas por si mesmo, mas também como uma batalha por todos os artistas que estavam sendo explorados pelo setor musical, especialmente os artistas afro-americanos. Essa foi uma atitude ousada, mas o colocou em oposição direta a algumas das pessoas mais poderosas do setor musical. E então veio a revelação chocante. Paris Jackson revelou que, após esses acontecimentos, seu pai começou a viver com medo, dizendo com frequência que as pessoas estavam atrás dele. Mas esse não foi o único fato suspeito que envolveu a morte de Michael Jackson. Ao longo de sua vida, Michael Jackson enfrentou inúmeras alegações de abuso sexual. A primeira vez que ele enfrentou alegações de abuso sexual foi em 1993. Um garoto de 13 anos, chamado Jordan Chandler, o acusou de abuso sexual. Jackson passava muito tempo com Jordan e sua família, convidando-os para seu rancho Neverland e fazendo viagens juntos. As coisas tomaram um rumo sombrio quando o pai de Jordan, Evan Chandler, tentou negociar um acordo particular sobre as acusações. Quando isso não deu certo, a situação se tornou pública, causando uma tempestade na mídia. A casa de Jackson foi revistada e houve uma intensa investigação. Para evitar uma longa batalha judicial, Jackson decidiu resolver o caso extrajudicialmente em 1994, pagando à família Chandler cerca de 20 milhões de dólares. Ele nunca admitiu qualquer irregularidade, insistindo em sua inocência, mas o processo criminal foi arquivado porque Jordan se recusou a testemunhar. Esse acordo deixou muitas pessoas com sentimentos contraditórios sobre o que realmente aconteceu. Em 2003, Jackson se viu novamente diante de acusações semelhantes. Dessa vez, os holofotes estavam sobre ele depois que um documentário chamado Living with Michael Jackson foi ao ar, no qual ele falava sobre dividir sua cama com crianças, inclusive um menino chamado Gavin Arvizo. Isso fez soar o alarme, e pouco tempo depois, Gavin acusou Jackson de molestamento. As coisas pioraram rapidamente e Jackson foi preso. Foi um grande evento na mídia com ambos os lados apresentando histórias muito diferentes sobre o comportamento de Jackson. Após um longo e dramático julgamento, o júri considerou Jackson inocente de todas as acusações, decidindo que não havia evidências suficientes para provar que ele havia feito algo errado. Embora Jackson tenha sido absolvido, o julgamento deixou uma marca e algumas pessoas ainda tinham dúvidas sobre ele. Mas depois do julgamento de 2005, a vida de Jackson nunca mais foi a mesma. Foi nessa época que ele começou a ter problemas de saúde.
Apesar de ter sido considerado inocente, as acusações e o julgamento o afetaram seriamente, tanto emocional quanto fisicamente. Por fim, as alegações contribuíram para aumentar sua suspeita e desconfiança em relação às pessoas ao seu redor. Mesmo nos anos que antecederam sua morte, Michael estava profundamente preocupado com sua segurança, com a possibilidade de que forças fora de seu controle estivessem se aproximando dele. Ele se afastou dos holofotes e se mudou muito, morando em lugares como Bahrein e Irlanda. Após a morte de Michael, houve uma especulação desenfreada sobre a paternidade de seus filhos, especialmente de Paris. Espalharam-se rumores de que Michael não era o pai biológico de Paris, mas a própria Paris sempre foi inflexível em sua defesa. Na mesma entrevista à Rolling Stone, ela afirmou com firmeza que Michael era seu pai biológico e que ele sempre a ensinou a ter orgulho de sua herança. "Ele é meu pai, ele sempre será meu pai", diz ela. Ela sente uma profunda conexão com ele e tem certeza de que Michael é seu pai em todos os aspectos importantes. As pessoas que eram próximas a ele costumam lhe dizer o quanto ela as lembra dele, o que só reforça sua crença. Ela descartou os rumores como absurdos, preferindo se concentrar no vínculo que compartilhava com seu pai. Enquanto isso, a vida de Paris Jackson foi afetada não apenas pela perda do pai, mas também por seus próprios traumas pessoais. Quando adolescente, ela passou por uma experiência horrível ao ser abusada sexualmente por um estranho muito mais velho, o que lhe deixou cicatrizes emocionais profundas. "Foi uma experiência muito dura, e foi difícil para mim lidar com ela", lembra. Ela manteve isso em segredo por muito tempo, não compartilhando com ninguém. Embora prefira não entrar em muitos detalhes, está claro que esse evento a afetou muito. Além disso, ela teve que lidar com constantes especulações sobre sua identidade, devido à sua pele clara e ao relacionamento distante com sua mãe, Debbie Rowe. Muitos supõem que ela seja branca, especialmente porque costuma ter cabelos loiros. Mas apesar das aparências, ela se identifica fortemente como negra. "Eu me considero negra", diz ela, uma crença que seu pai lhe incutiu, sempre incentivando-a a ter orgulho de suas raízes. Ela confia totalmente nele e mantém essa crença desde então. Embora tenham se passado anos desde a morte de Michael, a dor de perdê-lo permanece. Ela não acredita no ditado que diz que o tempo cura todas as feridas. Em vez disso, ela aprendeu a conviver com a dor, acreditando que nada poderia doer mais do que perder a pessoa que ela mais amava. Essa perspectiva lhe deu forças para enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. Paris Jackson também mencionou que a presença de seu pai ainda é uma grande parte de sua vida. Ela mora no estúdio da casa da família Jackson, cercada de objetos de recordação que mantém viva a memória dele. É a mesma sala onde Michael gravou demos para músicas como Beat It. Ela o mantém por perto usando seu bracelete de corda e jade, que, segundo ela, ainda carrega o cheiro dele. Ela também se sente conectada a ele por meio de seus sonhos, onde sente sua presença, o que lhe traz conforto e apoio. "Eu o sinto comigo o tempo todo", diz ela. Essa conexão duradoura com seu pai é algo que ela preza muito, pois ajuda a manter a memória dele viva em seu coração. Como filha de Michael Jackson, Paris Jackson cresceu sob os holofotes. Mas o que realmente sabemos sobre sua educação? Início da vida e educação de Paris Jackson. Paris Jackson passou sua infância em Neverland, um grande parque temático de 2.700 acres que serviu de lar para ela e seus irmãos. "Eu faria o que você faz. O que eu faço? Você dança e canta." No entanto, ser filha de Michael Jackson não era só diversão e jogos. Apesar do que se possa imaginar, Paris e seus irmãos tinham que seguir regras rígidas. Em uma entrevista para a Rolling Stone, Paris contou que eles não podiam simplesmente entrar nos brinquedos quando queriam. Eles tinham que frequentar a escola todos os dias e se comportar bem para ganhar permissão para desfrutar de guloseimas no fim de semana, como ir ao cinema ou passear com os animais de estimação. Se não seguissem as regras, esses privilégios eram retirados. Ainda assim, Paris se lembra com carinho de seu tempo em Neverland. Anos após a morte de seu pai, ela visitou a propriedade e disse à Event Magazine que chorou por causa da beleza que ainda existia. Isso mostrou o quanto Neverland significava para ela. Em 2022, Neverland estava sendo reformada por um empresário chamado Ron Burkle. Mas mesmo muito tempo depois de deixar a Terra do Nunca, Paris ainda sente uma profunda conexão com ela como seu lar. Paris falou sobre sua educação em uma entrevista com Naomi Campbell. Ela explicou que seu pai não lhe mostrou apenas o lado chique da vida. Ele a levou a diferentes lugares, inclusive a países mais pobres, para ampliar sua perspectiva. Paris Jackson explicou que recebeu o nome de Paris porque foi concebida lá, embora tenha nascido em Los Angeles, Califórnia. Sua infância foi passada em muitos lugares diferentes. A família morou em Santa Bárbara por um tempo, mas Paris também cresceu na costa leste, no sul, no Reino Unido, na Europa e no Oriente Médio. Essencialmente, ela foi criada em muitas partes diferentes do mundo.
Ela revelou ainda que Michael Jackson acreditava em ser honesto, mesmo com relação a verdades históricas difíceis. Por exemplo, ele não se limitou a pintar Colombo como um herói, mas explicou toda a realidade de suas ações. Em outra entrevista, Paris contou mais sobre como seu pai a criou. Ele não a protegeu das duras realidades do mundo. Em vez disso, queria que ela experimentasse tanto o lado agradável quanto o lado difícil da vida. A educação também era uma prioridade na família Jackson. Paris menciona com frequência como seu pai enfatizava a importância da educação ao mesmo tempo em que a equilibrava com outras atividades familiares. Antes do inesperado falecimento de Michael, Paris e seus irmãos tinham que equilibrar a escola com viagens dentro e fora dos Estados Unidos, aprendendo dentro e fora da sala de aula. Paris se lembra de como seu pai tornava o aprendizado divertido e gratificante. Ele a incentivou a ler, dizendo-lhe que, se ela quisesse 5 brinquedos da melhor coleção, precisaria ler 5 livros e discuti-los com ele. Embora existam muitas maneiras de incentivar uma criança com seus estudos, essa abordagem mostra claramente o quanto Michael se importava com a educação e a curiosidade de seus filhos. Paris também se lembra de seu pai ser rigoroso com seu desempenho escolar. Ele tinha uma maneira simples de equilibrar a escola e as brincadeiras, incentivando-a a se destacar em ambas as áreas. Sua infância foi bem diferente da maioria das crianças. Ela compartilhou com a Harper's Bazaar, que estudou em casa nos primeiros 12 anos, aprendendo principalmente com a família e outros adultos. Esse método de educação manteve ela e seus irmãos longe dos olhos do público e proporcionou a eles uma educação mais privada. Paris também mencionou que crescer como filha de Michael Jackson foi difícil. Ser constantemente observada pelo público lhe causava muito estresse. Ela lutava contra a ansiedade, ouvia coisas que não eram verdadeiras e se sentia extremamente paranoica por causa da mídia. Em uma entrevista de 2013 no programa de Candace Owens, Paris explicou que seu pai fazia tudo o que podia para mantê-los longe dos holofotes. Ele queria que eles tivessem uma infância normal, que ele mesmo nunca teve. Paris acredita que a abordagem de Michael desempenhou um papel importante na formação de seus fortes valores e ética. Para proteger Paris e seus irmãos, Michael os obrigava a usar máscaras sempre que saíam de casa. Eles geralmente cobriam o rosto com véus ou máscaras para evitar serem reconhecidos. De acordo com Paris, ela aprecia os esforços do pai para protegê-los da mídia, mas os holofotes constantes a tornaram muito sensível ao barulho. Às vezes, isso a levava a entrar em pânico, quase como se estivesse lidando com TPT. Paris também afirmou que, embora nunca tenha se imaginado como veterinária ou enfermeira, ela sempre soube que se envolveria com música, como seu pai. Quando perguntada sobre como administrar a vida aos olhos do público, ela disse que essa era simplesmente a única vida que ela conhecia. Assim como qualquer filha com seu pai, Paris Jackson teve momentos especiais com seu pai, Michael Jackson, que ela compartilhou abertamente. Seus momentos mais especiais com Michael Jackson. E eu só queria dizer que eu te amo muito. Em várias entrevistas, Paris Jackson falou sobre os raros e preciosos momentos que teve com seu pai. Ela falou sobre como eles tinham conversas profundas, sobre os momentos difíceis que ele enfrentava. Michael queria que seus filhos tivessem uma vida normal, algo que ele não teve na infância. Ele queria que eles desfrutassem de atividades regulares, como ir ao Chuck E. Cheese, fazer compras na Toys R Us e se divertir com coisas simples, como assistir a filmes e comer junk food juntos. Paris até se lembrou de uma época em que não sabia que seu pai era famoso no mundo todo. Ela o via apenas como seu pai. Embora os fãs vissem Michael Jackson como um grande artista, ele tinha um lado diferente em casa. Ele adorava cozinhar. Longe dos holofotes, Michael gostava de preparar pratos saborosos para Paris. Esses momentos na cozinha davam a eles a chance de se conectarem pessoalmente, longe dos olhos do público. Embora eles tivessem um chefe pessoal chamado Neil, Michael também era um cozinheiro habilidoso. De acordo com Paris, o tempo que passavam cozinhando juntos era sempre especial e repleto de conversas emocionantes. Paris se lembra com carinho do incrível frango frito de seu pai, que ele orgulhosamente dizia ser o melhor do mundo. Para Michael e Paris, essas sessões de culinária eram mais do que apenas preparar comida. Eram uma maneira de Michael compartilhar suas habilidades e sabedoria com a filha. Mas isso não é tudo. Paris também se lembra de como seu pai era ótimo em fazer deliciosas torradas francesas. Ela até mencionou isso para Oprah, em 2010. Essas sessões de culinária mostravam um lado carinhoso de Michael Jackson, que as pessoas nem sempre viam. Em uma conversa com Willow Smith no Red Table Talk, Paris Jackson falou sobre como os ensinamentos de seu pai ainda influenciam sua vida. Ela mencionou que quando alguém lhe perguntou sobre a continuidade do legado de seu pai, isso a fez pensar sobre as importantes lições que aprendeu com ele. Paris diz que usa esses valores todos os dias, como ser humilde, gentil e tolerante, mesmo quando as coisas são difíceis. Ela acredita que é importante ser gentil não apenas com as pessoas que são boas para você, mas também com aquelas que podem tê-lo prejudicado.
Paris também acredita que é importante ser gentil consigo mesma. Tendo crescido com essas lições de seu pai, ela continua a se apegar a elas até hoje. Paris está seguindo seus sonhos na música e no entretenimento e, embora seu pai fosse famoso, ela quer fazer seu próprio sucesso. Ela está determinada a construir seu próprio caminho e, ao mesmo tempo, honrar o legado de seu pai, trabalhando duro e conquistando seu sucesso. Paris Jackson também valoriza a honestidade e a considera uma virtude. Ela considera a honestidade uma das virtudes que aprendeu com seu pai. Seu senso de identidade também vem de seu pai, Michael Jackson. Ele fez com que ela entendesse e valorizasse a herança que compartilhavam. De acordo com Paris, Michael Jackson a ensinou a abraçar suas raízes negras, embora suas cores de pele fossem diferentes. Em uma entrevista de 2017 a Rolling Stone, Paris explicou como as lições de seu pai influenciaram a maneira como ela se vê. Ela disse que se identifica como negra e se lembra de como Michael a incentivou a ter orgulho de sua herança. Entretanto, Paris admite que foi muito difícil aceitar sua aparência porque seu pai tinha vitiligo, uma doença que muda a cor da pele. Na mesma entrevista a Rolling Stone, ela falou sobre como algumas pessoas podem não ver sua conexão com suas raízes negras devido à sua pele mais clara. Muitas pessoas que não a conhecem podem pensar que ela parece branca, mas as opiniões variam. Wendy Williams, uma popular apresentadora de talk show, não gostou do que Paris Jackson disse sobre sua cor de pele. Ela criticou Paris, dizendo que era um erro discutir publicamente o assunto e que isso poderia prejudicar sua reputação nos Estados Unidos. Em resposta, Paris questionou por que Wendy estava tão concentrada em sua família. Depois disso, Paris recebeu muito apoio dos negros americanos, que a elogiaram por abraçar sua verdadeira herança. Paris Jackson dá continuidade ao legado de seu pai na música. Desde que Michael Jackson faleceu, Paris Jackson tem se esforçado muito para honrar sua memória. Ela encontrou maneiras significativas de se lembrar dele, como a comemoração de seu 60º aniversário em 2018. No evento memorial, Paris e seu irmão Prince receberam um prêmio humanitário em nome de seu pai, da Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Isso mostrou o compromisso deles em continuar seu legado de bondade e ajuda ao próximo. À medida que Paris crescia, ela aprendia mais sobre o quanto seu pai influenciou o mundo. Para manter sua memória viva, Paris e Prince apareceram juntos em fevereiro de 2022 para apoiar o espetáculo da Broadway MJ, The Musical. Esse foi um momento especial para eles, pois celebraram a notável carreira de seu pai e se uniram para honrar seu legado. Paris e Prince Jackson queriam mostrar o quanto estavam orgulhosos de seu pai, Michael Jackson, e o quanto ele significava para eles. Eles caminharam juntos pelo tapete vermelho, conversando com repórteres e tirando fotos. O show MJ, The Musical, foi realizado no Neil Simon Theatre, em Nova York. Foi uma maneira especial de lembrar o enorme impacto de Michael na música. Enquanto isso, Paris e Prince não estavam lá apenas para assistir. Eles fizeram parte do evento, comemorando o legado musical de seu pai. Mais tarde, Prince postou no Instagram para agradecer a todos pela oportunidade de homenagear seu pai e a herança de sua família. Ele elogiou a equipe por trás de MJ, The Musical, por seu trabalho árduo e por manter a música e a mensagem de Michael vivas. Hoje, Paris está seguindo seu sonho de ser uma artista musical. Em uma entrevista ao programa No Filter with Naomi, ela revelou que seu pai a incentivou a seguir esse caminho desde muito jovem. De acordo com Paris, ele sempre a incentivou a seguir suas paixões. Paris Jackson refletiu recentemente sobre como sua infância moldou quem ela é hoje. Ela compartilhou que suas experiências únicas e a música que seu pai lhe apresentou tiveram uma enorme influência em sua vida. Paris confirmou que Michael Jackson influenciou muito seu gosto musical, o que fica evidente em seu estilo de cantar. Ela mencionou que Michael adorava todos os tipos de música, desde clássicos da música clássica, jazz, hip-hop, R&B e Motown, até as canções do rádio. Seu amor por diferentes gêneros, incluindo rock e soft rock, especialmente os Beatles, mostrava o quanto ele gostava de músicas de todos os lugares. Paris também falou sobre como a música de seu pai influenciou sua carreira. Ela trilhou seu próprio caminho no mundo da música, compartilhando sua jornada com os fãs no Instagram. Depois de fazer parte do The Soundflowers, Paris deu um grande passo em sua carreira ao lançar seu primeiro álbum solo, Wilted, em 2020. Durante uma entrevista no Good Morning America, Paris falou sobre o quanto seu pai significava para ela enquanto crescia. Ela disse que ele sempre esteve ao seu lado, dando-lhe apoio e inspiração. Em uma entrevista a Rolling Stone, Paris compartilhou que tem mais de 80 tatuagens, sendo 9 dedicadas ao seu pai. Essas tatuagens simbolizam o vínculo entre eles e servem como um tributo duradouro a ele. Apesar do passar dos anos, Paris ainda lamenta a perda de seu pai. Para honrar a memória dele, ela decidiu gravar permanentemente esses símbolos em sua pele. Ela mencionou que Michael Jackson sempre a fez feliz, então ela queria tatuagens que a lembrassem de alegria. Uma tatuagem em sua clavícula diz: fé,
confiança e pó de fada. Fé, confiança e pó de fada. Uma homenagem a Peter Pan, personagem que Michael adorava, e seu apelido, Tinkerbell. Outra tatuagem contém palavras de uma carta que Michael escreveu, dizendo: "Ela é a rainha do meu coração." Essas tatuagens refletem o profundo amor de Michael por Paris e como ela valoriza sua memória. Os piercings de Paris têm um significado especial, que vai além da simples decoração. Em uma entrevista à LVR Magazine, Paris Jackson explicou que o número de piercings que ela tem é importante tanto para ela quanto para o pai. Ela falou sobre símbolos como um raio de sol, uma pena e um dragão, que representam sua profunda ligação com Michael. A abordagem de Paris ao trabalho também é influenciada por seu famoso pai. Michael Jackson era conhecido por sua forte ética de trabalho e dedicação à música, e Paris herdou essas características. Ela aplica o mesmo nível de dedicação em seus próprios projetos. Quando perguntada se a atuação é sua vocação, Paris respondeu: "A música é minha coisa favorita no mundo inteiro, então definitivamente é isso, mas eu gosto muito de atuar." Agora, como adulta, Paris Jackson trabalha em sua música com a mesma dedicação que admirava em seu pai. Quando as coisas ficam difíceis, ela usa a música para ajudá-la a lidar com a situação. Isso a ajuda a se concentrar e a transformar sua energia em criatividade. Isso foi especialmente verdadeiro em 2019, quando ela passou por um momento difícil e precisou de ajuda médica. Com a mídia observando-a de perto, Paris encontrou conforto ao fazer música. Essa se tornou sua maneira de lidar com os desafios e encontrar a cura por meio da arte. Paris também falou sobre como o apoio de seu pai influenciou sua vida. Quando começou a trabalhar no setor musical, ela sabia que as pessoas sempre a veriam como filha de Michael Jackson, o que trouxe seus próprios desafios. Mas ela se lembrou do conselho de seu pai para que seguisse seus sonhos, quer ela quisesse ser astronauta ou fazer outra coisa. Ela compartilhou o mantra de seu pai com a Rolling Stone: "Se você for fazer algo, faça e faça bem feito." Paris se sente sortuda por ter tido um pai que a incentivou a encontrar a felicidade e a se destacar em qualquer coisa que escolhesse. Enquanto constrói seu próprio legado, Paris espera ser um exemplo de trabalho árduo, resiliência e inspiração, assim como seu pai. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.